Ajeitar os meus apetrechos aqui. Boa noite a todos. Boa noite. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Muito bem, irmãos, é com muita alegria que estamos aqui novamente, né? Nessa capela dedicada a São Jorge, um grande lutador em nome de Deus, né? São Jorge, que é um santo que tem uma devoção muito grande no Brasil, uma das maiores devoções populares que nós temos no Brasil. Ela é dedicada, né, justamente a São Jorge. Antes de iniciar aqui a pregação, eu só queria rapidamente, né, me apresentar. Se alguém não me conhece, meu nome é Fábio. Estive um tempo aí à frente da coordenação aqui na nossa cidade, da Renovação Carismática. Hoje eu estou na coordenação do decanato. Envolve algumas cidades, né? Uma divisão que tem dentro da diocese. Participo aqui da paróquia, né, da nossa paróquia, São João Batista, graças a Deus. Estamos aí, sou casado, tenho 3 filhos, né? E estamos aí nessa luta aí para a gente chegar no céu, né? Acho que é o que importa bastante na nossa vida, é justamente isso, a gente buscar a vida eterna, buscar aquilo que é a eternidade. E hoje, nessa quinta novena, nós vamos escutar sobre o senhorio de Jesus. E quando eu escutava o Evangelho, e quando ouvia aqui o Evangelho, a leitura, né, que eu via assim como Deus é maravilhoso, né? Porque esse Evangelho de hoje, ele justamente comprova o tema desse dia, que é o tema de mostrar Jesus como Senhor. É interessante essas curas, né, que Jesus realizava, porque tudo aquilo que Jesus fez, que Ele realizou, realmente demonstra o senhorio dele, que Ele é Senhor. Mas o que quer dizer Jesus Senhor? Bem, eu já vou explicar um pouquinho melhor isso. Então, vocês estão acompanhando essas novenas, né? Vocês começaram lá o primeiro tema, que foi falado para vocês, foi o tema sobre o semeador, não é isso? Quem lembra do primeiro tema? Sim, né? O segundo tema foi sobre o amor de Deus, tá certo? Então, primeiro tema, a necessidade do Evangelho cair em nossos corações, a gente está com o coração preparado. O segundo tema falava dessa verdade que muitas vezes a gente esquece, que Deus ele é amor e nos ama incondicionalmente, independente daquilo que nós somos, daquilo que nós fazemos. Aí vocês ouviram no terceiro tema falar sobre uma coisa meio complicada, né, que é o tal do pecado, né? Não foi isso? Ou seja, a questão do pecado, né? O pecado, a gente não consegue enxergar Deus como amor, muitas vezes por causa do pecado. O pecado foi a pior praga que entrou no mundo. Não pense que a pior praga é a doença, não, é o pecado, porque com o pecado veio doença, veio morte, veio tudo isso. E aí, vocês escutaram também falar escutaram falar também sobre a fé e a conversão, né? Jesus Salvador, fé e conversão. Vimos que Jesus é aquele que nos salva do pecado, e que uma atitude que a gente tem que ter diante do Senhor é a atitude de fé, né? De fé. E essa atitude de fé, ela me leva a uma conversão. E para quem que a gente vai se voltar? Nós vamos voltar para Jesus que é Senhor, para Jesus que é Senhor. Só avisar o pessoal que está de pé ali no fundo, tem banco aqui na frente, tá bom? Tem um banco aqui, tem alguns outros lugares por aí, se quiserem sentar, fiquem à vontade. E aí, nós vamos falar o que é Senhor. Muito bem, essa palavra, gente, palavra Senhor, ela é uma palavra que vem do grego, Kyrios, significa essa palavra, né? Kyrios ou Kyrie, né? De vez em quando tem alguns cantos de ato penitencial, que de vez em quando a gente canta o Kyrie eleison, né? O que é o Kyrie eleison? É dizendo Senhor
tende piedade de nós, Senhor, perdoai-nos. Ou seja, eu reconheço Deus como Senhor. Esse título de Deus como Senhor, o nome de Deus, ele era pronunciado antes pelos judeus, gente, apenas uma vez no ano. Um nome que para nós fica mais perto do nome Yahvé. Na verdade, o nome de Deus é um nome impronunciável, né? Assim, na nossa língua, no português. YHWH, né? O nome de Deus. Então, para nós é impronunciável, não tem nem sinal, mas fica mais próximo a gente dizer Yahvé. Alguns dizem Javé, mas é mais ou menos esse nome que era dado. Os judeus, eles tinham um ritual que uma vez por ano o sacerdote que era escolhido, ele entrava dentro de uma cortina que tinha no templo, que era um local chamado Santo dos Santos. Nesse local só o sacerdote podia entrar lá uma vez por ano, e uma vez por ano lá ele dizia o nome do Senhor. Ele dizia o nome do Senhor. Então o povo de Israel começou a chamar Deus de quê? De Kyrios. Na verdade, Adonai. Adonai, que significa o Senhor. Mas o que é o Senhor? O Senhor chamar Jesus de Senhor é a mesma coisa hoje de chamar Jesus de Deus. Mesma coisa, é reconhecer em Jesus que Ele é Deus. Então todas essas etapas que vocês estão tendo dessa novena, elas estão preparando para quê? Elas estão preparando justamente para isso, para que hoje a gente reconheça, a gente viva, a gente aceite Deus como Senhor da minha vida, como Senhor da nossa vida. Porque se foi falado até agora do pecado, que é necessário, que Deus nos ama, mas que o pecado trouxe um monte de desgraça, foi falado que só tem um Salvador, que é Jesus, e só tem um Senhor também, que é Jesus, nós já vamos ver isso, que é necessário a gente ter fé, mas ter fé em quem? É nesse Senhor, e se voltar para quem? Se converter para quem? É para esse Senhor, é para esse único Senhor. Eu vou pegar aqui com vocês hoje, meus irmãos, eu vou pegar uma passagem. Quando eu estava estudando para vir aqui, então eu peguei a apostila, né? A apostila que tem os temas do Seminário de Vida no Espírito, grifei ela, e eu peguei também, eu sempre gosto de dar uma olhadinha nesse livro aqui. Não sei se alguém de vocês conhece, chama Catecismo da Igreja Católica. Esse livro aqui, gente, ele é maravilhoso. Então esse livro ele foi escrito como um dos frutos do Concílio Vaticano II. Teve que ter a aprovação de um santo chamado São João Paulo II. Ele mandou rever algumas coisas, se não me engano 6 ou 7 vezes. E ele foi lançado ao mundo no ano de 1992. E por que esse livro aqui ele é tão importante? Porque ele tem um resumo da nossa fé. Isso aqui tudo, mas isso aqui é o resumo, sabe? É o resumo da nossa fé. Então ele é dividido em 4 grandes partes. A maior parte é a primeira, que fala sobre o creio. A oração do creio em Deus. Explica tudo no creio. Tudo. Depois ele vem com algumas outras partes. Termina com a parte que explica sobre a oração. A oração do Pai Nosso é a última parte. Tem uma parte que fala sobre os 10 mandamentos, que é a parte da moral. E ele é um livro maravilhoso, né? Ele explica a nossa fé, ele cita a Bíblia aqui. Toda página tem muitas citações bíblicas. Ele explica a Bíblia. E São João Paulo II, quando publicou, que ele falou assim, que pode mandar editar, publicar no mundo, ele falou assim: esse livro aqui, ele é o nosso ponto de referência da nossa fé. O que é isso? Se eu tiver dúvida, aonde que eu venho ver? Aqui. Se eu tiver dúvida sobre a questão lá do 5º mandamento, venho aqui. 6º mandamento, venho aqui. Algum ponto da minha fé que diz lá, diz que Jesus voltará a julgar os vivos e os mortos. O que diz o catecismo? Então o catecismo explica tudo, sabe? Explica tudo isso de uma forma muito produtiva. E ele explica nessa parte aqui que eu estou falando para vocês, é uma partezinha só, são alguns versos que eu vou pegar, mas é no artigo 2º do Creio, que diz assim, que creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso
Senhor. Ó, então traz o título de Jesus Senhor. Então tem uma parte aqui do catecismo que fala sobre isso. Eu vou meditar com vocês. São os parágrafos 447, 449 e 450. 3 parágrafos que vai falar sobre isso. Algumas partes só, não inteira. Então o parágrafo 447, que fala de Jesus Senhor, diz assim, o finalzinho dele: ao longo de toda a sua vida pública, aquilo que a gente escutou no Evangelho hoje, né, uma parte da vida pública de Jesus, seus gestos de domínio sobre a natureza, sobre as doenças, sobre os demônios, sobre a morte e o pecado, demonstravam sua soberania divina. Que está falando de Jesus Senhor. Veja, Jesus tinha domínio, os gestos dele, ele demonstrava que ele tinha domínio sobre a natureza. Onde é que nós vimos, dentro da história, uma pessoa que caminhou sobre as águas? E vocês sabem o tamanho daquele lago que Jesus caminhou, o Mar da Galileia? A largura dele é 11 quilômetros. Ele atravessou andando. Os discípulos foram tentando chegar perto, diz lá, num dos evangelhos, numa das narrativas, mas quando eles estavam chegando perto de Jesus, Jesus já tinha terminado de atravessar. De noite. Controle sobre a natureza. Né? Estava lá o vento, né, soprando forte, os discípulos morrendo de medo. Vamos morrer aqui nessa barca. Tudo nervoso, e Jesus o que estava fazendo? Dormindo, né? Jesus dormindo, muito tranquilo. Então Jesus levanta e ainda diz para os discípulos: vocês acaso não tendes fé? E Jesus fala para o vento: acalma, cessa-te. E o vento cessou, acalmou. Ele domina a natureza, ele mostrou isso. Olha, veja o que diz aqui: domínio sobre as doenças, o que nós vimos hoje no Evangelho, né? Veio uma pessoa pedir para Jesus para curar o filho, né? E o que Jesus falou? Pode ir, o teu filho está curado. E quando ele voltou, os servos já saíram correndo ao encontro, dizendo: olhe, ele foi curado. Ele foi curado. Que horas foi isso? Foi mais ou menos 1h da tarde, né? Daí ele viu que era essa hora que Jesus tinha mandado a doença embora. Jesus curou a sogra de Pedro, né? Por isso que Pedro traiu Jesus depois, para se vingar. Não, estou brincando. Jesus, então, ele fez, né? Ele fez vários milagres, várias curas de doenças, né? Paralíticos, cegos. Ou seja, e isso, gente, essa vida pública de Jesus foi menos de 3 anos. Tem muitos milagres. Veja, sobre os demônios sabiam quem era Jesus. Os demônios diziam assim, né? Aqui tem uma coisa curiosa, porque ali os demônios não chamavam Jesus de Senhor. Depois eu vou comentar sobre isso. Eles diziam assim, né? Afasta-te de mim, filho de Davi, eu sei quem és, né? Sei que és o Filho de Deus. Ou seja, então os demônios sabiam quem era Jesus. Jesus mandava nos demônios, os demônios saíam das pessoas, as pessoas que eram possuídas. E irmãos, isso infelizmente, a questão da possessão demoníaca é uma coisa que tem desde antes de Jesus e tem até hoje. Pessoas que infelizmente, né, o demônio entra, toma as faculdades corporais, e Jesus mandava nos demônios. Sobre a morte, Jesus nos mostra no Evangelho que ele ressuscitou 3 pessoas, né? A filha de Jairo, o filho da viúva de Naim e Lázaro, e mais ainda, ele ressurgiu dos mortos. Ou seja, domínio sobre a morte. Então o que isso está demonstrando? Está demonstrando: esse homem é Deus. Esse homem que está aí, que está aparecendo, fazendo tudo isso, é Deus. Ele é Senhor, ele é o Kyrios, ele é o Adonai. Então Jesus é Deus. Se nós pegarmos algumas passagens, gente, do Novo Testamento, nós vamos ver justamente isso, que já no Novo Testamento, os discípulos, nas cartas pastorais, chamavam de Jesus Cristo de nosso Senhor e nosso Deus.
porque Jesus é Deus. Aqui continua, então, no parágrafo 449 do Catecismo, diz assim: ao atribuir a Jesus o título divino de Senhor, as primeiras confissões de fé da Igreja afirmam desde o início que o poder, a honra e a glória devidos a Deus Pai cabem também a Jesus. Ou seja, se Jesus é Senhor, né, então o mesmo título, a mesma glória que a gente tem ao Pai, a gente tem que dar a Jesus também. E ao Espírito Santo. Por quê? Porque Jesus é Senhor. Quando Jesus estava na paixão, e assim, que é relatado lá no Evangelho de São João, capítulo 14, para ser mais exato, né, Felipe pede para Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus responde: Felipe, há tanto tempo que se tem estado comigo, quem vê a mim, vê ao Pai. Ou seja, em igual divindade ao Pai está o Filho. Está o Filho. E ainda nos diz assim a palavra de Deus. Tem uma passagem interessante aqui que eu queria pegar com vocês aqui na Bíblia, que é a carta de São Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, do versículo 5 até o versículo 11. Que essa aqui é uma das passagens mais maravilhosas que tem na Bíblia, no meu entender. Diz assim, eu não sei se alguém trouxe a Bíblia aí ou não. Não? Então, vamos assim escutar, diz assim, é Filipenses 2, de 5 até o 11. Dedicai-vos mutuamente à estima que se deve em Cristo Jesus. A partir daqui, versículo 6. Sendo ele de condição divina, não se prevaleceu de sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e assemelhando-se aos homens. E sendo exteriormente reconhecido como homem, humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou soberanamente e lhe outorgou o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e nos infernos, e toda língua confesse para a glória de Deus Pai que Jesus Cristo é o Senhor. Vamos dar um aplauso, gente, para essa palavra aqui de Deus, bem forte, por sinal. E veja que coisa maravilhosa, gente. A palavra de Deus diz isso, que ele, sendo ele de condição divina, sendo ele Deus, ele não se prevaleceu da sua igualdade com Deus. Não se prevaleceu. Mas o que ele fez? Ele aniquilou-se a si mesmo, ou seja, ele se rebaixou. Ele se rebaixou assumindo a condição de escravo. Quem era o escravo na antiguidade? O escravo era aquela pessoa que estava na posição social mais baixa, que não tinha nem direito à propriedade, nem direito à liberdade, não tinha direito a nada. Na condição de escravo, assemelhando-se aos homens. E ele, sendo reconhecido como homem, diz tudo isso, humilhou-se ainda mais, ou seja, Deus é Deus e ainda ele se fez homem, mas ainda se humilha mais. O que ele vai fazer? Ele vai se tornar obediente até a morte. Obediente até a morte e morte de cruz. Veja, gente, Jesus foi obediente a vida toda dele. A vida toda dele. Quando pequeno, Jesus era obediente a seus pais. A palavra de Deus diz isso no Evangelho de Lucas. Depois que Maria e José perdem Jesus naquela caravana, não que Jesus se perdeu, Jesus sabia onde ele estava, mas José e Maria perdem Jesus, nesse sentido. E depois diz que Jesus
que eles desceram para Nazaré, e diz lá a palavra de Deus que Jesus lhes era obediente. A obediência de Jesus. Jesus cresceu obediente a Maria e a José. Depois nós vamos ver, durante sua vida pública, o que Jesus vai fazer, gente. Jesus vai viver essa obediência. De que forma? A obediência ao Pai. A obediência a Maria, nas bodas de Caná, nós vemos isso, que Jesus obedece a Maria. Mulher, a minha hora ainda não chegou. Né? Jesus não é desrespeitoso com Maria em chamá-la de mulher, porque Jesus está falando que essa mulher ali, que está diante dele, é a mesma mulher que foi profetizada lá no livro do Gênesis, quando Deus diz: porém inimizade entre ti, Satanás, e a mulher. Jesus está querendo se chamar Maria. Essa mulher que está aqui é aquela mesma que Deus disse no livro do Gênesis, e aquela mesma que vai ser falado no Apocalipse. Né? Surgiu um grande sinal no céu. Uma mulher vestida de sol, a lua debaixo dos seus pés, e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Né? É a mesma mulher, é Maria. Então por isso que Jesus chama Maria de mulher. Não é por falta de respeito, mas é para indicar para nós que a mulher do Apocalipse, a mulher do Gênesis é Maria. E Jesus, ele obedece Nossa Senhora para iniciar sua vida pública. E nós vemos durante a vida pública de Jesus que ele, com frequência, ele se dirigia até a montanha e ele ficava noites inteiras em oração para fazer a vontade do Pai. Obediente até a morte, né? E Jesus, quando ele está no jardim do Getsemane, no Horto das Oliveiras, que ele está rezando, o que acontece? Ele fala para Deus, ele vê todo o sofrimento que ele ia passar, e ele fala para Deus: Senhor, se for da tua vontade, afasta-te de mim esse cálice, mas no entanto que seja feita a tua vontade e não a minha. E a vontade de Deus foi feita. Deus Pai não afastou esse cálice de Jesus. Jesus bebeu desse cálice. Então ele se fez obediente até a morte numa cruz. E diz assim: por isso que Deus deu a ele, a esse que é grande, né, que é Deus feito homem, Deus Pai outorgou, ou seja, Deus Pai deu a ele um nome que está acima de todo nome. O nome de Jesus está acima de tudo. O nome de Jesus, meus irmãos, é muito poderoso para a oração. Jesus mesmo vai dizer: tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos fará. A gente usar o nome de Jesus, dizer assim, quando a gente muitas vezes reza por uma pessoa, por um irmão que esteja doente, se a gente for rezar para ele, dizer: Senhor, nós queremos te pedir em nome de Jesus, que se for da sua vontade, o Senhor venha curando essa pessoa. O nome de Jesus é poderosíssimo. Veja o que diz ali, que diante do nome de Jesus, se dobre todo joelho no céu, na terra e nos infernos. Mesmo o inferno não querendo, se dobra todo joelho. Por quê, gente? Porque não tem nada maior do que o nome de Jesus. Não existe nada maior que o nome de Jesus, que o sangue de Jesus. Então Jesus é esse Senhor, Ele que permite que nós nos unamos novamente ao Pai. E toda língua confesse para a glória de Deus Pai, que Jesus Cristo é o Senhor. Ou seja, dizer que Jesus é o Senhor é para a glória de Deus Pai. Então que a gente não tenha medo de proclamar Jesus Senhor, Senhor da nossa vida, Senhor do nosso trabalho, Senhor da nossa casa, Senhor do nosso filho, do nosso futuro, do nosso passado, Senhor de todo o meu ser, do meu corpo, da minha vida. Deixa Jesus ser o Senhor. E veja aqui o parágrafo 450 do Catecismo diz assim: a afirmação do senhorio de Jesus sobre o mundo e sobre a história significa também o reconhecimento de que o homem não deve submeter sua liberdade pessoal de maneira absoluta a nenhum poder terrestre,
mas somente a Deus Pai e ao Senhor Jesus Cristo. César não é o Senhor. A igreja crê que a chave, o centro e o fim de toda a história humana se encontram em seu Senhor e Mestre. Veja, diz assim, a afirmação do senhorio de Jesus sobre o mundo e sobre a história. Meus irmãos, Deus é o Senhor da história. Deus é o Senhor da história. Isso está escrito aqui no Catecismo. Eu não lembro bem certa passagem, mas eu lembro que já vi isso aqui, me marcou bastante. Essa parte aqui que diz isso justamente, que Deus é o Senhor da história. Ou seja, toda a história humana, Deus ele tem uma capacidade, a Trindade, né? Deus Pai, Filho e Espírito Santo, eles têm uma capacidade assim, todo o tempo passado, o tempo presente e o tempo futuro estão em Deus já, no tempo eterno. Não é que Deus sabe tudo aquilo que irá acontecer, porque Deus conhece todos os corações, de hoje todos os corações que irão nascer ainda.